Opa, aqui quem fala é o Likashi e hoje vim falar sobre o zumbi do meu mangá Call of Duty. Vim falar de como são seus estágios, falar de como você pode ser contaminado e também como é a transformação de ser humano para zumbi, né? E entre outras coisas também, que é daqui a parte 1 que eu vou fazer sobre isso. Aí eu vou falar ainda mais de como eles são, de o que eles fazem e como que eles podem se tornar aquilo, a evolução e entre mais coisas aí. Então vamos lá. Bom, primeiramente para começar, nós devemos saber de como que esse vírus começou, de onde surgiu e a sua origem. Literalmente começou na América, onde os cientistas estavam tentando estudar o vírus que estava matando geral por lá, né? Tipo uma pandemia. Só que acabou que essa cura, entre aspas, né, que eles fizeram, acabou que meio que juntou junto com o vírus e tornou uma só coisa, que acabou matando a metade do pessoal. Aí no final o vírus acabou se espalhando pelo mundo todo e como já estava tendo pandemia e os pessoal já estavam morrendo, acabou que aqueles que morriam já viravam um monstro e começou a pandemia e só. E aí eu vou falar sobre os estágios do zumbi e de como que eles são, de como eles funcionam, o que eles fazem e entre outros. Bom, no primeiro estágio literalmente ainda são humanos, né? Tem a aparência humana ainda, só que dependendo da forma que ele foi infectado, pode definir ele, né? Que para que ele foi atropelado ou alguma coisa aconteceu, a parte do corpo dele foi arrancada assim. Aí isso dá uma diferença nele, mas o que realmente dá uma diferença nele é a sua expressão que ele emite, que é uma expressão fria e morta, que é a expressão que ele emite. Por isso que eles são conhecidos como os frios no primeiro estágio, que literalmente eles expressam a expressão fria e morta. E quando ele vê alguém, eles dão um grito de angústia, de agonia, como se estivesse sofrendo, literalmente. Aí é só você ouvindo poder escutar, né, literalmente, o como agoniante é ouvir o grito do primeiro estágio. E literalmente esse estágio passa literalmente 15 dias até ele passar para o segundo estágio, que eu vou mostrar para vocês agora. Agora o segundo estágio. Literalmente o segundo estágio, depois de 15 dias, o zumbi não parece mais o mesmo, literalmente, sua carne apodrece. E às vezes pode cair ou somente derreter, ficar pela parte do corpo. E literalmente o que marca esse zumbi é seu cheiro forte e podre. Por isso que eles são conhecidos como os podres. Quando eles chegam depois de 15 dias, quando eles chegam nesse estágio, já não são conhecidos mais como os frios, mas sim como os podres. E também os seus olhos acabam se tornando totalmente brancos, tipo o olho de cego mesmo, mas só que ainda eles têm a visão e bem aprimorada mesmo. Aí o seu cheiro é tão forte que pode literalmente fazer a pessoa que sentir se passar mal, provocar, ter náusea, esse tipo de coisa assim, né? Que isso é a vantagem para os zumbis já eles pegarem e aproveitar isso e acabar capturando, né, o que eles querem. E esse estágio ele dura literalmente 9 meses até ele pegar o último estágio do vírus, que agora eu vou mostrar para vocês. Terceiro e último estágio. Literalmente, como vocês podem ver, literalmente o zumbi muda pra caramba, fica mais magro e sua roupa também acaba caindo por conta do tempo que ele já passou. Sua roupa e aquilo que resta dele também estão rasgado, sua pele também está mais caída, com sobrando somente ossos e outras partes do corpo, couro, não tendo mais carne por conta da podridão. E literalmente esse estágio é conhecido também como os Night Dead, como poderia dizer, os Noite Morta, literalmente, por conta que seus olhos à noite brilham como um olho de jacaré, literalmente, como vocês podem pesquisar e ver, que é os olhos de jacaré que brilham quando você foca. Literalmente são os olhos deles, se vocês verem de longe brilhando como um farol, e esses tipos de zumbis são literalmente muito mais rápidos, muito mais ágeis e também são mais fortes. Só que também são burros, né? Não tem a capacidade de pensar em nada, somente tem só fosse sua velocidade aumentada.
E esse é o último estágio que ele tem confirmado pelas pessoas do mundo ainda, por enquanto ainda. Esse é o único estágio que está confirmado. E agora eu vou mostrar como que faz para ser contaminado por esses bichos. Então, a primeira forma de se contaminar literalmente é a forma mais clássica de todos os filmes, né, que é através da mordida. Que literalmente, caso o zumbi aqui te morder, você tem 15 segundos para poder se transformar em um deles. Mas só que tem uma vantagem, literalmente, que é se você antes dos 15 segundos cortar a parte onde foi mordida, acaba que você consegue sobreviver. Se caso ele morder seu braço, você cortar antes de 15 segundos, você tem uma chance de conseguir escapar da transformação do monstro. Agora, a segunda forma é literalmente morrendo. Caso você seja morto ou morra de alguma forma, daqui uns minutos e 30 você já está transformado em um zumbi também. Aí estará vagando por aí. Então a segunda forma de você conseguir se contaminar é você acabar morrendo literalmente. E caso você não for morto por alguém assim com um tiro na cabeça, você vai estar destinado a vagar literalmente por aí, procurando pessoas para matar. Mas agora a terceira forma é a forma mais louca de se contaminar, que é literalmente você sendo espetado, furado por um dente. Por um dente, mas só que não um dente comum, né? Um dente infectado. Que não é difícil acontecer isso contigo, caso você esteja numa guerra contra esses monstros e acaba que um dente fique para cima e você andando descalço por um acaso, acabar pisando, você já está destinado a se tornar um. Por conta que o dente tem um composto que já vem com o vírus ativado, que vai entrar em você e vai ativar o vírus que está dentro de você, que você também já está contaminado, só que não está transformado. Aí você precisa de um gatilho para poder ativar esse seu vírus. Então, você deseja sorte para você e não pisar num dente no meio do caminho. Agora é a transformação. Literalmente, como todos os filmes de zumbi, tem que ter os efeitos colaterais, né, de transformação. Aí vão ver um por um e os minutos, como acontece, e vamos lá. Nos primeiros sintomas, após 15 segundos, a pessoa começa a sangrar literalmente por todo o corpo, todo o orifício do corpo, até o que vocês estão imaginando, literalmente. Só que isso passa literalmente até 1 minuto. Você consegue ficar até 1 minuto ainda tendo esse sintoma sem se transformar. Então, caso você queira fugir ou se esconder para não morrer muito cedo, você pode literalmente limpar o seu sangue, né? Mas só que não vai dizer que isso vai parar, literalmente. Ainda você ainda vai continuar sangrando por toda parte do corpo. Depois de 1 minuto, o segundo sintoma é a perda de ar. É como se todo o ar do corpo saísse para fora e você tentasse por tentar se respirar e não conseguisse. Com isso, você fica na beira da morte. E isso literalmente te dá mais 15 segundos de vida, até você se tornar totalmente um zumbi. O terceiro sintoma é a perda de sentido, onde a pessoa se torna totalmente um zumbi, onde ela perde o sentido e fica com a cara morta e vazia, para poder vagar e morrer pela mão dos outros a tiros, né? Literalmente que zumbi só serve para morrer. Aí é nessas horas que você literalmente não tem mais chance de nada. Nada, nem pensar em nada. Porque é nessas horas que você se torna um zumbi e não tem mais sentimento a nada. Bom, espero que vocês possam ter gostado do vídeo e ter entendido, né, de como funciona a contaminação e as variantes de zumbi. E literalmente eu vou publicar mais, falando ainda mais sobre os zumbis, para poder entenderem mais ainda, né, que essa é a parte 1 que eu fiz. E caso você tenha gostado, você pode deixar o like, se inscrever aí para poder me ajudar, para poder ganhar mais views e mais público, né, para poder mostrar para vocês. E muito obrigado aí e se inscreve aí no canal.